Certo. Boa noite, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Estamos iniciando a live aqui, a educação pública e a pandemia, que a gente anunciou aí ao longo da semana já, né? Estou pegando aqui o link para compartilhar também nas redes sociais aqui, no WhatsApp também. Boa noite, dona Tânia, tudo certo? Boa noite, Matheus, e a todos aqueles que estão nos acompanhando, tudo certo. Tá fácil ser professora hoje em dia, não? O que a senhora tem acompanhado aí? Não. Diante ainda do que sai na imprensa todo dia, é cada vez mais complicado. Nessa pandemia ainda é pior. Na situação da pandemia, eu imagino que esteja sendo especialmente difícil para os professores, né? Muito complicado, porque surgiu uma situação que há muitos anos a gente vem lutando no magistério público estadual por melhores condições de trabalho, que a escola ofereça uma estrutura diferenciada e melhor para que o professor pudesse trazer para os alunos inovação durante as suas aulas. E nunca tivemos isso. Tínhamos uma sala de informática, né, nas escolas que foram fechadas, as salas deixaram de existir, então, um equipamento que tinha na escola para ajudar o aluno e o professor foi tirado de circulação, e na pandemia o pessoal teve que buscar esses instrumentos, né, essa tecnologia para poder trabalhar. Quer dizer, o Estado já tinha tido oportunidades e estava sendo provocada pelos próprios professores para começar a trabalhar com tecnologia, né, com um avanço de tecnologia, e até então não tinha feito, e agora está tendo que fazer na marra. Propriamente, mais o pessoal, professor e aluno, mais a classe docente e discente, do que o governo. E o governo buscou um instrumento através do Google, para poder os professores se comunicarem com os alunos, mas os equipamentos, os instrumentos de trabalho, cada um teve que buscar por si. Né? O aluno teve que buscar um celular, e se tivesse um computador também, e o professor também teve que se adequar a essa situação. A grande maioria, hoje, nós sabemos que o que eles têm em mãos para trabalhar é um computador, para se comunicar. É um computador, um celular, né? E tiveram que se adaptar para poder transmitir suas aulas para os seus alunos. Aí a sala da casa, o quarto, virou sala de aula. Vocês acham, vocês, enquanto sindicato, né, acreditam que isso está funcionando, esse modelo está conseguindo atingir a maioria dos alunos? Eu acredito que sim. Pelo que a gente ouve, Matheus, pelo contato com os professores, pelos grupos que a gente tem, né, acesso na área na educação, que a gente mantém contato, eles estão fazendo o impossível para tentar passar da melhor maneira possível o conteúdo para os seus alunos. Isso eu te digo porque eu vejo a angústia, eu escuto. Hoje tinha um monte de manifestação no meu telefone, questionando isso e aquilo. Eles estão angustiados, buscando a melhor maneira possível de fazer o trabalho, que seria em sala de aula, presencial. Mas tem um grupo, é uma minoria, é um grupo de alunos minoritário, mas que não tem acesso a essa tecnologia. E aí, o que os professores tiveram que fazer? Além do trabalho para poder transmitir via, né, comunicação, internet para os seus alunos, eles têm que preparar um trabalho, um material, através de impressão, de apostila, para que os alunos possam ter acesso àquilo que ele está trabalhando com os outros.
Então, é uma luta no dia a dia. Ele tem que trabalhar de duas formas. Ele trabalha hoje muito mais do que se ele estivesse em sala de aula. Porque está tendo que dar conta de duas pontas. Está tendo que, por um Duas lado, situações. fazer um trabalho por vídeo, por gravar, e provavelmente, muitas vezes, lidando com dificuldade. Muitos dos professores, não todos, claro, mas muitos talvez tenham, inclusive, uma dificuldade de lidar com esse formato tecnológico, né, de gravar vídeo. Nunca fizeram isso na vida, provavelmente, né? Alguns, muitos, né? E não fizeram porque o próprio governo nunca ofereceu formação nessa área. Nós trabalhamos hoje nas escolas onde a maioria, para não dizer 100%, mas a grande maioria, o que tem na sala de aula? O quadro verde e o giz. E uma sala de visual, tá? Uma sala onde ele tem o data show, que ele leva os seus alunos para apresentar algum material diferenciado, uma sala de audiovisual. E é uma sala por escola. Então, tem um cronograma ainda. Se a escola tem 20 turmas, tem um cronograma. Quais são os dias que ele pode usar aquela sala de aula? Aquela sala para poder ter uma mudança naquela rotina que é a sua sala com quadro e giz. Quer dizer, a mesma estrutura de 20 anos atrás, quando eu estava na escola, por exemplo. Sim, a mesma estrutura, a mesma. Tá? E aí a grande maioria busca mudar, melhorar através do quê? De festas, né? Aí o pessoal fazia festa junina, festa disso, daquilo, para ter um dinheirinho para comprar alguma coisa para poder ajudar o professor no desenvolvimento do seu trabalho. Infelizmente é isso. E como se fosse pouca coisa isso, ainda está tendo que, para dar conta do aluno que não tem condição de acompanhar pela internet, porque evidentemente que muita gente não tem um Wi-Fi em casa, talvez não tenha um computador, enfim, né? Ou porque não é barato, né? Não é barato, né, Matheus? Sim. O Então a casa inteira, é caro. Às vezes a casa inteira tem um computador, né? Então evidentemente que o aluno não usa quando quer, quando bem entende, né? Tem dificuldade de revezar. Então o professor tem também que providenciar algum tipo de material impresso para ser entregue nas casas ou para o aluno buscar na escola, enfim. Eu recebi até um áudio de uma aluna do Aberbal, e ela faz um depoimento do trabalho do professor, que o professor não encerra a aula e não encerra o conteúdo enquanto não ouvir dos seus alunos que eles entenderam. Que o professor sempre está perguntando, alguma dúvida? Ainda tem alguma dúvida? E justamente, né, é essa situação que tu colocou anteriormente que a gente trabalha. Muitas vezes nem computador não tem. Tem um celular na família, ou a mãe ou o pai que tem, e esse celular tem que ser dividido agora com o trabalho do aluno, né, do professor para o aluno. Então, tem aquela hora. Então, é muito difícil. E a gente, hoje, até lemos e vimos, né, recebemos material de um político se manifestando, achando que os professores estão em casa sem fazer nada, que tem que voltar para a escola. E outro de um jornalista, infelizmente, um jornalista com nome estadualizado, né? Uma pessoa de renome na imprensa de Santa Catarina, colocando o que os donos de escolas particulares falam da rede pública. Só que nós não temos as condições que as escolas particulares muitas vezes têm, né? Se não todas, mas a grande maioria. A gente não tem isso. A gente trabalha na escola, a nossa estrutura de escola hoje, as maiores têm um corpo técnico, as menores não. É o diretor, é o assistente de educação, que é o papel que antigamente a gente chamava de secretário de escola,
Muitas vezes tem um assistente de educação, que é um outro profissional que está ali para ajudar no pedagógico e no administrativo, faz de tudo, e deu. Outras têm mais pessoal técnico, mas aí o número de alunos também delas ultrapassa 1.000, mas as escolas menores não é essa estrutura. Diferente. E o professor tem que trabalhar com aquilo que dá. Eu não posso pedir para um aluno da escola pública aquilo que eu considero ideal para o meu trabalho. Ele não tem condições. É pública a escola. Quem teria que oferecer essa condição é o governo do Estado. Então, é muito triste a gente ver. A impressão que dá é que a educação, que os professores estão em casa porque querem. Eu já ouvi, Matheus, de muitos colegas meus, assim, ai, que bom se isso voltasse de uma vez para a gente poder descansar um pouco. Descansar do quê? Porque ninguém tem mais hora. É preparar a aula para lançar, é preparar documento para lançar no sistema do governo. É assim, é o tempo todo, é plano de aula, é plano disso. Então, uma burocracia, e ainda tem que se preocupar com aquilo que ele vai passar para o aluno, porque não é o presencial, não é o frente a frente, é atrás de uma tela. No presencial, o professor percebe ali no ato que o aluno não entendeu, que precisa explicar um pouco melhor. Tranquilo. Eu ouvi da minha neta isso, que tem alunos da turma dela que nem aparecem no vídeo, só o áudio. E muitas vezes somem, que de uma aula que ela teve, 10 sumiram no final da aula. Já não estavam mais participando. Então, é isso que a gente não tem. A gente não tem esse controle. E aí isso angustia, porque quando tu vai para uma avaliação, tem que ser feito, e está sendo feito, é que tu vai ver o resultado disso. Então, as pessoas que não vivem esse mundo ali, acham que é bom ficar em casa, é bom dar aula para uma tela e pensar que todo mundo que está do outro lado está entendendo. E não é assim. É muito complicado. Ou seja, a senhora acha que tranquilamente daria para dizer que pelos professores, se pudesse voltar a semana que vem para dentro da sala de aula, eles voltariam Sim, com... pelas condições de trabalho, sim. Agora, Sim, sim. jamais... Se fosse possível, claro, né? Se fosse possível. Se tivesse tudo sob controle, tá ok, vamos, não tem mais a taxa de contaminação no estado, está em queda e vai zerar, ótimo. Mas como não, nós vamos continuar dessa forma e não vemos uma perspectiva de ter que voltar esse ano. Hein? A gente não vê isso. Mas já está em agosto. E isso dentro de uma escola é muito difícil controlar, não tem medida que dê conta daquela confusão permanente que é uma escola no sentido de muita gente e tal, né? Olha só, as nossas salas de aula, tirando as escolas que foram recém-construídas, mas as que já existem, são 48 metros quadrados, a metragem delas. Aí tem que tirar uma metragem, que é onde fica a mesa do professor, fundo da sala tem armário, elimina isso dali. Tá? O que sobra tem que ser dividido pelos alunos. Nós fizemos já muita luta para que reduzisse o número de alunos em sala de aula, para poder o professor trabalhar melhor. Aí nós tivemos, o Ministério Público determinou, na época foi um acordo, fizeram aquele TAC, termo de ajuste de conduta, que então teria no máximo 30 alunos. No ensino médio, nós temos sala com quase 40. E é uma briga constante com a secretaria, porque quando diz no máximo, não é botar 31, 32 para depois desdobrar, como eles dizem, em 2. Não pode ter mais alunos. Aí tu imagina 30 alunos num espaço, vamos dizer, de 45 metros quadrados. Não tem distanciamento.
professor passa no meio das filas de carteiras, batendo num lado e no outro. E numa sala de 40. Aí como é que o Estado vai administrar? Como é que o governo vai administrar? Ele vai dividir essa turma em duas? Aí uma fica em casa, a outra vai para a escola? Como é que o professor vai se ver nessa situação? Como é que ele vai trabalhar? Gente, isso é humanamente impossível. Não tem. O professor que já está tendo que se desdobrar nessa situação de dar aula de vídeo e também fazer material impresso, vai ter que fazer aula em vídeo, material impresso e a aula presencial, porque se a turma for dividida em duas, né? Não, aí tu imagina, hoje eu trabalho com 15 alunos da 601. Os outros 15 ficam em casa. Vamos trabalhar numa suposição. Aí semana, eu não sei se os que ficaram em casa vão ter a mesma aprendizagem dos que estiveram comigo. Porque 15 alunos numa sala de aula é muito bom de trabalhar. Tá? Pode render muito. Ponto. Aí na outra... ganho de educação considerável, né? A semana que vem, esses que estavam ali, que poderiam ter uma continuidade de conteúdo, da mesma forma, vão ficar em casa. Sim. Aí vem os outros. Aí eu vou ter que voltar para saber se aquele conteúdo trabalhado na semana anterior, eles tiveram a mesma aprendizagem, então vai ser para mim, na minha avaliação, vai ser para dizer que tivemos aula na escola antes do mês, até dezembro. Não vai, se tiver que voltar, dentro daquelas normas que a gente considera que a saúde é que vai ter que assinar que não tem risco. Porque com risco não dá para voltar. Sim, a gente está vendo a situação aí, né? Inclusive, o retorno de algumas atividades mais básicas aí já trouxe um aumento considerável no número de infecções. Agora, a quantidade, o potencial de contágio que isso teria numa escola, né? Em todas as escolas, enfim, ainda que com uma escala, seria muito difícil, né? E aí, assim, Matheus, a gente está vendo no dia a dia na imprensa. Ontem eu vi, hoje de novo, e aonde se retornou o ensino presencial, muitas escolas já estão fechando de novo, por causa da contaminação. Inclusive fora do país, né? Tem experiências de outros países. Fora de países que não viveram a situação como nós estamos vivendo. E o Brasil está numa situação bem crítica. Sim. Que conseguiram sair. E agora estão nessa situação. Então, como é que nós, vivendo uma pandemia como nós estamos, momento crítico, hoje Santa Catarina de novo, né? Como é que nós vamos pensar em retornar daqui a 15 dias? Inclusive, eu tenho acompanhado muito a parte de ciências, né, dos cientistas, e tenho ouvido muito e acredito muito na fala do Átila Yamarino e da Natália, aquela microbiologista, inclusive ela deu, a Natália Pasternak, né? Ela deu uma entrevista hoje num canal de televisão em Santa Catarina. E ela coloca isso, eles colocam isso. Só se retorna para a escola a hora que a curva tiver declinando, a curva de contágio, e disser que realmente está chegando a pandemia no final. A contaminação, o contágio está caindo mesmo que não tem isso. Senão, não dá. E aqui está muito longe de acontecer isso, né? Nós estamos há muito tempo tanto em Santa Catarina. Tanto em Santa Catarina quanto no Brasil, a gente está há muito tempo aí com um quadro de manutenção do número de contágios, né? Ou seja, aquele famoso gráfico está numa linha reta há muito tempo, né? Não tá ouvindo, dona Tânia?
estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Alô, dona Tânia, está ouvindo? Não, eu estou falando aqui. Eu não estou te ouvindo, Matheus. Há muito tempo, né? Nós estamos. Não sei se o sinal. Não te ouço. Bom, eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Vou ver se a gente tem um pessoal que está comentando aqui. O pessoal está ouvindo aí? Alô? Não tem. Está ouvindo? Está ouvindo? Agora. Ouvindo? Agora estou. Então, sim, faz parte. Se a gente aqui já está tendo que se adaptar, imagina os professores aí tendo que dar a quantidade de aula, Todo dia. Todo dia, não pode falhar nenhum dia. Então eu vejo que tem experiências de aulas ao vivo e aulas também que são gravadas, né? Agora, estava comentando aqui que o nosso gráfico, tanto no estado quanto no país, está há muito tempo, ele está numa linha reta, né? Ou seja, a gente não tem um sinal claro de diminuição do contágio, né? Então seria impossível pensar nisso. E aí eu estava aqui comentando justamente uma declaração que teve aí de um deputado estadual, do Kennedy, ao longo dessa semana, falando que os professores não querem perder a boquinha, né? Ou seja, criando uma imagem de que o professor está em casa ganhando sem trabalhar. Isso, e justamente essa declaração dele foi nos passada pelos professores de Joinville, né, região do Vale. Eles estão indignados, há uma grande revolta, e eles dizem que a posição desse deputado lá nunca foi favorável aos professores. Eles não estranham, porque é uma atitude que ele sempre repete. E há uma indignação muito grande. E é injusto o que ele está dizendo. Eles, como políticos, e na Leste, eles têm condições, meu Deus do céu, e nem queira comparar com quem tem que preparar aulas para 300, 700 alunos. É uma brincadeira o que ele diz. Para ele está muito cômodo, né? Eles ficaram em casa, inclusive. E aí? Inclusive, uma das missões da escola é dar condição de trabalho física, né? Então, cada professor está numa realidade na sua casa, que às vezes a casa ela pode ser grande, mas ela pode ser pequena, ela pode ter um espaço adequado para gravar ou não, né? E esse conceito, essa ideia de que o professor está numa situação favorável, acaba abrindo margem para a gente ver o que a gente está vendo em alguns municípios, que é a consideração sobre demissão de professores ACTs, né? Ou seja, se o professor não está trabalhando, entre aspas, evidentemente a gente sabe que está trabalhando bem mais do que em condições normais, o trabalho dele ser considerado dispensável abre uma porta perigosa, né? Para a gente daqui a pouco estar discutindo demissão de ACTs. Em alguns municípios a gente teve, da rede municipal, né? A gente teve casos nesse sentido, né? E isso é muito ruim e é uma pena, né? Que a gestão pública tome essa atitude, porque ele teria que realmente deixar esse profissional continuar o seu trabalho, porque ele começou em fevereiro com a criança. E a criança já estava se ambientando. Quer dizer, corta, mas se ele está atendendo dessa forma online, deixa continuar. Porque a gente sabe que está, e os pais querem, mesmo na creche. As creches oportunizam atividades para desenvolvimento motor, cognitivo da criança. Então, é interessante que continuem, porque a criança não vai voltar nula para a escola, uma tábua rasa. Ela já tem alguma percepção e vai ajudar para o ano que vem. Então, assim, eu acho... E outra coisa, a demissão não dá para depois esses mesmos gestores reclamar da economia. Porque se eu demito e eu não pago, eu não vou ter retorno em imposto. Porque quem não tem salário não vai contribuir em nada. Eu vejo a economia, a forma como estão
trabalhando essa questão, para mim está errada, não sou economista. Mas é um círculo, é uma roda, porque se eu ganho, automaticamente eu vou gastar de uma forma ou de outra. Claro. Aquele dinheiro eu vou usar em alguma coisa. Se eu consumo, eu pago imposto. Se eu pago imposto, o município ou o estado, o país, vão receber. Se não tanto como antes, mas não vai quebrar totalmente. E aí a economia vai gerar, vai continuar funcionando. Então, se eu demito, aí fica aquela gritaria, né? Porque a economia caiu, porque isso e aquilo, só não caiu aqui, não caiu, mas o comércio cai, Claro. é uma situação lógica, mas então eu vejo que a demissão oportuniza a queda na economia do país. A O demissão é professor para ACT demitido é um sério candidato a parar de pagar suas contas, de entrar na fila do auxílio emergencial, enfim, né? tranquilo, e vai pegar aquele dinheiro para quê? Para se alimentar. Sim. Não vai dar outras, não vai dar caminho para outras prioridades, a não ser aquela, porque já é pouco também. Que eles ganham, né, desse auxílio já é pouco, e aí vão priorizar aquilo que é a subsistência, que é a alimentação. Então, eu não sei se esse caminho é uma pena que eles pensem dessa forma em relação à educação. E vou te dizer, educação, saúde e a segurança são os três serviços, eu sempre repito isso, são serviços que devem ser prestados de forma de excelência para a população pelo Estado, pelo governo, né? Pelo governo. Quem está aí? Porque são políticas de Estado. Os governantes saem, mas esses setores permanecem. Mas sempre vamos ter a segurança, a educação e a saúde. E o grande caos hoje é a saúde. Por quê? Porque quantos anos nós estamos sem investimento nessa área? Há quantos anos? E aí estourou aonde? Na pandemia. E daqui a pouco eles começam a demitir professores e vão trazer também um problema para a educação. Porque se eu tenho um profissional qualificado que eu posso manter e eu demito, esse profissional daqui a pouco vai buscar uma outra situação e não volta mais? Sim. Pode buscar um outro caminho. A tal história que hoje todo mundo usa de se reinventar. Ele pode buscar uma alternativa para ele. E se ele se der bem ali, ele não volta para a escola. E aí, quem vai perder a qualidade no serviço é a população. Então, eu Quanto vejo menos a dessa educação forma. for uma carreira, né? Quanto menos a educação for considerada uma carreira, pior para a Sim, qualidade do ensino para todo mundo, né? totalmente. E é isso que fizeram, que ainda fazem, e fizeram a mesma coisa com a saúde. É desse jeito que nós estamos. E a escola pública, por que que hoje não atendemos uma parcela da população no sistema online de aulas? Porque essa população nunca teve acesso a esses equipamentos e a esse sistema de internet. Porque o gestor público nunca parou para saber, para perguntar se lá naquela comunidade, que muitas vezes o cidadão não paga o imposto, porque não tem acesso a ele, às vezes nem sabe. Se lá naquela comunidade ele pode ter um telefone para acessar algum serviço da prefeitura via internet. Eles nunca pararam para ver. Eu me lembro que uma época estavam querendo colocar a internet para a população. Se não me engano, o município de Laguna que uma vez tentou fazer, tá?
e depois a coisa acabou por ali. Então, hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos Teria vivendo. tido condição de se preparar antes. Poderíamos ter. Como é que pode, gente? Nós estamos em 2020 e nós temos parte da população que não tem acesso à comunicação por esses canais. Isso não pode ser. Isso não pode ser dessa forma. A gestão, o gestor público teria que ver, mapear o seu município e ver. Porque não é fácil, Matheus, é caro. Paga um sinal de internet para ver. Não é barato. Todo mês. Já existe dificuldade de pagar água e luz. São 2 serviços caros. Sim. E aí? Então é isso que eu vejo dessa forma. Se nós estamos vivendo isso por culpa dos gestores, que não prepararam o município para esse enfrentamento. Não da pandemia, mas dessa forma de intermediar a comunicação com a população. A Amanda Menger aqui, que é uma colega nossa, ela é professora e é jornalista também. Sim, a Amanda, quando resolveu para a pedagogia, era o caminho que ela queria também no magistério. Não deve estar sendo fácil. Não deve estar sendo. Ela está comentando aqui, essa sobrecarga de trabalho está absurda. O Fabrício Fíndola aqui, Dona Tânia Fera, sabe muito. Fabrício, obrigada. Diolene Gonçalves Corrêa está mandando um abraço aqui também. A Denise companheira de luta, Denise. Denise, sua colega também. Isso, que bom. A senhora tocou num ponto aí agora há pouco, que é a respeito da educação infantil. A professora Lúcia, né, que foi secretária de educação da nossa comunidade, sempre comentava que muitas pessoas encaravam a educação infantil como um depósito de crianças, né? Ou seja, um lugar que a pessoa tem para deixar a criança para poder ir trabalhar, por exemplo, e tal, né? E a senhora destacou aí que existe muito que pode ser feito para o desenvolvimento da criança na educação infantil, não é meramente um depósito de criança. Meu Deus, é o princípio, é o começo. É ali. Antes a gente não tinha isso. Trabalhei muitos anos, época passada na educação. Quando a gente pegava os aluninhos no primeiro ano, a gente tinha que fazer todo o desenvolvimento motor, e a Lúcia sabe, para ele chegar no ponto de segurar o lápis e poder ter o controle e começar a escrever. Hoje eles trabalham isso desde a creche, com diversos materiais, a criança vai. Aí a gente diz assim, nossa, tão pequenininho e já consegue coordenar, já pega isso, já pega... É porque é o trabalho que é feito. Isso é o desenvolvimento na educação. Então, realmente deixou de ser, eu vou colocar lá porque aí eu fico mais tranquilo, alguém cuida e deu. Não. Por isso que os pais que não vivenciaram essas etapas têm dificuldade hoje com eles em casa de fazer as atividades. Porque o professor... E essas atividades devem depender muito do pai em casa, né? Porque, evidentemente, que ensinar a segurar um lápis é difícil. Então, todo o desenvolvimento da criança, desde da creche, é para isso, para quando entrar na fase do processo da escrita, ele já está ali bem preparado para poder começar a escrever. E aí entra a gente hoje diz que a alfabetização é um processo contínuo, né? O pessoal que trabalha nas escolas sabe disso. Então, nós tínhamos muitos alunos com dificuldade, que se atrasavam no desenvolvimento na escola por conta disso, que não tiveram essa oportunidade. Então, talvez esse trabalho dos professores de educação infantil seja mais desafiador até que os dos demais professores, ou tão desafiador quanto, pelo menos, e talvez esses professores estejam sendo mais vítimas dessa ideia que, infelizmente, é propagada até por grandes políticos aí, de que os professores estariam se aproveitando de uma situação, quando, na verdade, está muito claro que o nível de estresse
também, isso também deve dificultar, né? A dificuldade de lidar com isso, né? É trabalhar e ainda ter que lidar com o estresse, né? Sim, não é isso que ele falou, não é uma coisa que a gente possa aceitar, meu Deus do céu. O professor da educação infantil tem muito trabalho, sim. Ele pega aquela criança que tem 1 aninho, né, a partir de 1 aninho, então a criança que estava vivendo com o pai em casa, se tinha brinquedo ou não, muitos nem tinham, e lá ele começa o processo de desenvolvimento. Olha bem, tudo. A sentar, alimentação, a gostar de comer determinados alimentos que muitas vezes não tem em casa. Então, tudo isso começa no infantil. E aí ele vem e diz um absurdo daquele, não tem. Ele é um inconsequente e é uma decepção, se bem que o povo de Joinville diz que para eles não é novidade de que ele vá se manifestar dessa forma, colocando os professores do infantil da maneira como ele colocou. Né? Como se fosse simplesmente alguém que as crianças vão para a escola e ele vai cuidar daquelas crianças pelo período de 4 horas ou muito mais, né? Às vezes é 6, 8 horas. Não é isso. Ele tem um trabalho, ele tem um planejamento que começa a atuar com as crianças no seu desenvolvimento. Ele vai trabalhar dessa forma. Ele está iniciando, quando é o pequenininho, aquele de 1 aninho que entra, é o início do processo da educação. Né? E ele... O doutor Cristiano está aqui, ótima live, parabéns, obrigado, doutor Cristiano. Obrigada, que bom. Aí. A Andréia das Neves Nunes, boa noite, Matheus e dona Tânia, grande educadora que eu admiro muito. A Andréia também está. Obrigada, Andréia. Mais uma que também na educação. A Amanda está aqui, Amanda Menga, né, voltou a comentar aqui. Isso. É importante considerar que os custos desse trabalho remoto estão saindo do bolso dos professores. Além disso, muitos colegas têm as suas dificuldades com o uso de tecnologias. Um pouco do que a gente já falou, né? Alguns professores com dificuldade de usar a tecnologia e tendo que arcar com o custo, né? De ter uma internet de qualidade, do aparelho, enfim. Celular, então, olha só. Não sei se a Amanda está no Rio Grande, né? Isso, em Gramado. Não sei como é que funciona lá o sistema deles, mas nós, antes da pandemia, já há um tempo, há uns anos, o governo, a Secretaria de Educação instalou um sistema que é o Diário Online. O povo que trabalha nas escolas sabe disso. E é um sufoco, até hoje, porque os professores tinham nas escolas um equipamento, muitas vezes era um computador ou um notebook, para todos acessarem para colocar ali o seu plano de aula e a frequência dos alunos e outras anotações. Olha bem, aí começaram os professores a ter que comprar equipamento. Um dia eu estava numa escola do Gravatal, conversando com eles no recreio, o ano passado. E a professora me disse assim, Tânia, olha aqui, eu tive que comprar um celular novo, um smartphone, e instalar uma internet, assinar uma internet na minha casa para poder fazer esse trabalho, porque aqui não dá na escola, não tem condições. Então, isso que a Amanda colocou, a gente já vinha vivenciando. E agora, mais ainda, porque é para uma outra situação, é para aula. Eu vou ter que pegar o meu celular, montar com aquela câmera que ele tem, um cenário, eu vou montar na minha casa um cenário e vou ter que usar aquele celular para tentar passar para os meus alunos, da melhor forma, aquele conteúdo que está no meu planejamento, que seria desenvolvido na sala de aula. Então, muitos professores nunca fizeram o que a Amanda coloca, nunca gravaram aula, nunca usaram isso,
o seu equipamento para isso. A Amanda está mandando aqui, ó. Aqui também é assim. Muitos colegas têm dificuldade para usar esse sistema e pediam ajuda para o pessoal da secretaria. Né? E tinha aí, alguns professores me dizem hoje assim, ó, eu consigo fazer porque o meu filho entende mais e está me ajudando. E é verdade. Então, nós somos jogados, eu vou dizer uma expressão, eu gosto muito de ditado, nós estamos jogados igual na cova dos leões. Jogaram os professores, além de ter que enfrentar a pandemia para não se contagiar, não se contaminar, ainda temos que oferecer essa outra forma de trabalho sem preparo. Nunca eles foram chamados para um curso de como trabalhar com esses equipamentos em suas aulas. Nunca. Tem uma equipe na CRE. Essa equipe fez formação, essa equipe sabe, mas é uma equipe, não nas escolas. E aí todo mundo teve que dar o jeitinho, né? O famoso jeitinho, e o aluno também. E outra coisa, né, Matheus? A grande maioria dos nossos alunos não tem internet nos seus telefones. Eles usam, às vezes, da lanchonete ali do bairro. Se o vizinho ou alguém da comunidade tem uma rede que eles podem pegar, uma rede aberta que eles usam, eles não têm isso, gente. Nós estamos num país que parece que, com a pandemia, nós criamos uma estrutura de trabalho achando que todo mundo está igual. E não é. E é caro. E é caro. Vai comprar um notebook. Claro. O professor ganhando o que ganha. O piso nacional, 2.000 e pouco. Quanto que é o notebook? Gente, é uma realidade que não é a nossa. E por isso que eu defendo e te digo, tá? Eu atesto, dentro daquilo que é possível, eles são heróis mesmo, eles estão fazendo a melhor maneira para atender os seus alunos. Com certeza, ninguém está fazendo corpo mole, ninguém está vadiando, porque muitos acham isso, é uma expressão pesada, mas ninguém está. E, além do que, a grande maioria tem filhos em casa. Ninguém vive sozinho. Outro dia, Ou seja, muitas vezes o professor está tendo que lidar com a dificuldade de dar o conteúdo e os filhos dele com a dificuldade de receber o conteúdo. Eu recebi uma mensagem de uma professora mês passado, Tânia, eu estou desesperada. Estou com os 2 filhos em casa, o pequeno caiu, se machucou, porque eu não sei mais o que é que eu faço, ela disse. Eu não sei o que é que eu atendo. E ela tem que atender os dela e os dos outros, que são os seus alunos. E aí prioriza o aluno. Sim. E vai deixando ali. Em detrimento do próprio filho. Então, assim, ó, quando eu ouço, quando eu leio algumas coisas, eu me desespero, eu fico angustiada, porque eu acho isso insano. Esses depoimentos, essas manifestações, meu Deus, os professores vão ficar doentes. Tem muitos que já me disseram. A Diolene, né, que já comentou anteriormente aqui, comentou muitos professores doentes em tratamento psiquiátrico. Né, que é e eu não duvido não, Diolene. Não duvido. A Dalva Fernandes, tem bastante gente comentando aqui. Dalva Fernandes, verdade, Tânia. Temos que trocar equipamentos, são caros, fora outras dificuldades. A escola tem. Sim, a Rosilda Padilha comentou. Boa noite. Sim, Tânia, professor online hoje modificado, seguindo normas burocráticas. Estresse nos adoece, cobrança constante. Né? Também falando dessa situação da pressão que está acontecendo sobre os professores. Que bom que eles estão se manifestando. Lili Porto, a educação nunca consegue ser prioridade neste país. É isso aí, Tânia, te admiro. Só não defende a educação quem não vive a realidade das escolas. E é verdade, a Lili tem razão, é isso mesmo. Quem está numa escola, quem está numa sala de aula, é que sabe o que é. E quero te dizer uma coisa que eu soube hoje. Colegas professores, não é para ninguém desesperar, não. É para a gente ter força e enfrentar.
Não existe transparência nesse governo, Matheus. E eu soube hoje que está chegando nas escolas máscaras, estão chegando, uma carga de máscaras, tá? Para aluno e para professor. Papel sulfite e parece que álcool em gel. Olha como não tem transparência. O que que a Secretaria de Educação quer com isso? Eu quero saber quem é que vai fazer higienização das escolas turno a turno, como é que vai ser a merenda, quem é que vai montar na escola uma situação de como é que é? Ai, me fugiu. Distanciamento? Distanciamento, Matheus, obrigado, de distanciamento, porque eles já estão mandando equipamentos para dizer assim, ó, estou mandando, tu vai ter que usar, então tu vai ter que voltar. Está chegando a hora de voltar, dá a impressão que vão ter que voltar de uma hora para outra, né? Começa tudo, mais uma vez, pelo lado contrário. Primeiro, a curva de contágio tem que cair. Tem que cair. E eu quero que o secretário, eu desafio o secretário de Educação a assinar um documento dizendo que todo mundo pode voltar, que não vai ter perigo nenhum. Porque eles querem jogar para as famílias. O pai não é médico, o doutor Cristiano, que estava ali, sabe disso. O pai e a mãe não são médicos, não são agentes de saúde, não são especialistas na área da saúde, para dizer assim, ó, eu garanto que o meu filho vai para a escola e não vai ter problema. Tá? E nas escolas que nós temos hoje, então eles querem jogar para a sociedade, para a comunidade, uma decisão que tem que ser de governo. Quem suspendeu a aula foi o governo. E essa, com base na saúde. E é essa mesma regra que tem que valer depois. Eu penso que, nesse momento, não era nem de se pensar, discutir retorno de aula. É a última coisa. Tem estados que a curva está caindo, não tem mais morte e não começaram as aulas. Sim. Por quê? Não vai ser Porque a dificuldade de se estruturar uma escola pública. Essa é a dificuldade. Eu tenho 40 carteiras na sala, eu tenho que tirar. As escolas, como é que eu vou colocar no pátio? Como é que é o pátio? Como é que é o pátio que os alunos fazem a refeição? Normalmente é uma área aberta, coberta. E ali estão as mesas. Os equipamentos que a sede mandou, tempos atrás, para isso, são mesas compridas, com bancos acoplados. Tá? É isso. Como é que eu vou fazer distanciamento? Em criança. O próprio transporte escolar, né? Como é que vai se dar o transporte escolar no cenário... Boa lembrança, Matheus. O transporte escolar da rede pública estadual, como é que é feito? Passe escolar. O aluno ganha o passe para ir para a escola. As prefeituras têm os ônibus. E aí nós vamos ter que ter, nesses ônibus, um monitor para medir ver a febre, né? Medir a temperatura dos alunos, de quem entra. Quem é que vai fazer isso? É o motorista? Cada ponto ele vai descer para fazer isso. Gente, as coisas estão de uma forma inadmissível. Não é o trabalho dele, né? Não é dessa forma. Aí, Dione Vargas, né? Nossa amiga está mandando boa noite. Nunca trabalhei tanto na vida como nessa pandemia. Está reforçando esse depoimento. É uma professora que se dedica bastante e trabalha na escola pública. Ela trabalha na Derbal também, né? A Dalva, no Galote. Do pessoal que vive o dia a dia. O André Henrique do Carmo, que trabalhou comigo no Diário do Sul antigamente, hoje é professor,
Tá aqui, parabéns pela live. Aqui em Bituba, no bairro Araçatuba, não há ônibus escolares e o transporte é feito pela linha municipal. Imagina 150 estudantes pegando ônibus em cada entrada e saída. Isso sem falar dos outros usuários do próprio ônibus. Então é isso aí, né? O transporte escolar já é um problemão, né? Já, o André colocou, é isso que acontece com a rede pública estadual. É dessa forma. O Estado não tem ônibus com motorista, o governo do Estado não tem ônibus com motorista e monitor que leva os alunos para a escola e depois para casa. Ele dá o passe e a empresa que faz a linha municipal é que leva. E aí? Aí vai chegar na escola. A Lili Porto volta a comentar aqui, na maioria das vezes nem se tem material de higiene suficiente. Imagina para manter numa pandemia. É inacreditável o que querem fazer com as crianças e profissionais. Acho que está bem claro que quem vive a realidade da escola está com medo dessa história de voltar. Sim, a Lili está certíssima e é verdadeiro o que ela diz. Às vezes a gente brincava, não vou usar a expressão entre nós, nem papel higiênico muitas vezes não tinha na escola. Pode perguntar para o povo aí. Muitas vezes com os próprios profissionais ajudando ali a compor, né? Quem é que vai limpar? A maioria das escolas, a equipe de limpeza é reduzida. E muitas são pessoas que já estão esperando completar o tempo para aposentadoria, que são contratadas pelas APPs, as serventes. Quem é que vai fazer o trabalho de higienização, de limpeza de banheiro, de pátio, de sala de aula? Que é um trabalho totalmente diferente do que é o habitual, né? Porque tem outra realidade de saúde pública. Eu queria entender o que a equipe da sede programou. E eu já estou vendo, tá? Sim, Tubarão, ninguém me disse ainda, de Tubarão. Eu sei de outras, Florianópolis, o pessoal de Florianópolis já nos disse hoje. Gente, já chegou numa escola 1.000 máscaras. Pensa bem, 1.000. A escola que menos aluno tem deve ter uns 300. Que é 1.000 máscaras. Até quando? Diz que é 5 por turno para o professor. Tá? E parece que é 2 por aluno. Olha bem o que já estão definindo. Já estão mandando para as escolas. Mas de uma maneira, quer dizer, a senhora tem essa informação porque tem o contato das pessoas das escolas, mas isso não está sendo tratado abertamente. Não. Eu sei fica a sensação de que uma bela hora vai sair um plano pronto, é assim e está acabado, né? Não tem transparência. Então, é um governo que toma as atitudes sem dizer para a sociedade, para a comunidade. Ele já falou tanto, já deu tanta entrevista, mas ele não falou disso. Ele já tinha comprado um carregamento de máscara para distribuir nas 1.000 e poucas escolas. E aí? Quer dizer, tu entende o quê? 5 máscaras por turno. O professor tem 5 aulas. Ele vai ter que trocar as máscaras. Depois de tarde tem mais 5. Aí vai sobrar disso tudo para ele 2, 3 por turno. Aí no outro dia e no outro dia. Quer dizer, um professor com 2 turnos teria que consumir 10 máscaras no dia. Ele trabalha, ele fala, e a gente sabe que a saliva molha. Nem sei qual é o material. Se é a descartável, então, me ajuda quem está assistindo como o doutor Cristiano, se é isso mesmo. Então, assim, é uma realidade, Matheus, que eu estou levantando suposições, ideias, até para a categoria que está nos assistindo ajudar. E a gente vai ter que barrar um projeto que não atenda à saúde da população. Eles têm que se preocupar hoje, sabe o quê? O governo do Estado, em tentar barrar essa pandemia, o crescimento dela. Isso ele tinha que fazer. E não voltar às aulas da marra aí, né? Não.
Cirlei Sorato está mandando parabéns também pela live. Obrigado. Edson Foiser foi meu professor lá em São Ludgero. Edinho, eu chamo de Edinho para ele. Foi meu professor lá em São Ludgero de História. Tânia, fora a carga horária e o atendimento semanal, Edson colocou. É verdade, é isso aí. Jackson Moraes Fontes manda os parabéns também. A Lili Porto volta a participar. São 150 alunos para cada servente. Agora tu imagina. Gisele do Livramento. A sede já definiu o protocolo para o retorno. Essas quantidades de máscaras estão previstas neste protocolo. Viu? Tem gente que já tem o conhecimento de como está. Os profissionais ainda não. A Dalva Fernandes volta a participar também. A falta de organização desse governo no que se refere à educação é catastrófica. Estão que nem mosca tonta. E a Dalva trabalha numa escola, no dia a dia ela sabe, né? A Gisele também é professora de escola pública. E está sabendo. Ela está lá, também estão passando. A Dalva no Galote, a Gisele na região do Sangão. E estão enfrentando barras e barras. E a gente tenta ajudar o máximo que pode, né? Intervindo enquanto sindicato, para que não sobrecarregue mais ainda o trabalho deles. Sim. Antônia, estamos chegando aqui a 1 hora de live aqui. A nossa proposta original aqui era fazer uma de 40 minutos, chegamos a 1 hora. Então, passamos, estourando um pouquinho o horário aqui. Mas quero agradecer bastante aqui a sua presença. Acho que a gente conseguiu falar de bastante tema, e a live teve uma participação muito legal, bastante gente participando aqui. Então, quero muito agradecer a sua participação, a sua disposição aqui. E me colocar aqui à disposição, nos colocar à disposição para a gente continuar acompanhando essa situação, né? Eu vejo que tem um desafio muito grande pela frente aí, que é essa discussão sobre retorno das aulas, né? Talvez impulsionado um pouco por uma pressão do segmento particular, talvez, né? Que naturalmente tem um interesse econômico no retorno, né? E interesse econômico acho que tem que ser até compreendido, porém a questão da saúde pública que a gente precisa priorizar nesse momento, né? Sim. E eu insisto naquilo e eu penso que a comunidade tem que entender dessa forma, porque aquilo que os cientistas dizem é o verdadeiro. Se tu manda a criança, essa história, se tu manda a criança para a escola achando que não tem problema, vai ter sim. Está aí. Olha a região de Joinville, Matheus. Quantas crianças que adquiriram o contágio do vírus? Quantas crianças que estão sofrendo? O número maior está na região do Vale. E aí pega, transmite, volta para casa e vai transmitir, né? Se contrai o vírus numa aglomeração na escola, que a gente não sabe quem é quem. Claro. Até na rua. Por que a gente está com medo? Que a gente não sabe. Primeiro passo que o governo tinha que ter, em vez de comprar máscara, era teste, para testar a população. Aí dizer aonde que pode começar e o quê. Isso eles tinham que fazer. Era teste, investir numa testagem maior. Eu confio nos estudos dos cientistas. A gente só pode voltar para uma escola que é o local de maior aglomeração hoje. É lá que vai concentrar o maior número de pessoas convivendo juntas, tá? Depois que realmente a curva de contágio for dito para nós e comprovado, ela está caindo, não corremos mais o risco. Aí sim. Mas eu já estou, pelo que eu ouvi hoje, recebi de comunicação, já estou antevendo que nós vamos começar uma outra luta, que é contra esse governo, que não conversa com ninguém, né? Vocês sabem, quem trabalha na imprensa sabe melhor do que eu, não conversa com a imprensa, imagina com uma categoria de magistério. Eu acho que nem com a dele ele não conversa mais, com a categoria dele. Então, é o que está aí. E isso que diz que já foi professor, e dava aula na Unisul também. Então, infelizmente, a gente vai ter que partir para
dizer para a comunidade escolar, pais, alunos, professores, que não é o momento, que é insano a atitude de quem força essa situação, tá? E vamos continuar vivendo e lutando. É isso que faz, e a educação, eu agradeço, custei, né, Matheus, a aceitar, eu gosto muito de falar, mas aí quando chega numa... É um instrumento novo para mim também, né? Sim. Então, aí eu digo, meu Deus, é uma coisa muito séria, muito arriscada, mas vamos lá. E enfrentei e estou aí. Categoria que me conhece sabe que eu não deixo para trás nada mesmo, não É de tenho... tirar o pé da dividida. Não, e não tenho ameaça de nada, porque eu conheço, foram 30 anos de escola pública. E ali a gente sabe, já passei por tudo. Já fiz até merenda. Quando comecei minha vida, escola isolada, no Campo Bom, uma linda praia, né? Linda. Foi lá o meu primeiro ano de efetiva no Estado. Trabalhava com terceiro e quarto ano na mesma sala e tinha um intervalo para fazer a merenda para os alunos. E fiquei, não desisti. Mas tá, é uma questão minha, mas só porque Não, mas eu é amo a educação. Não, é porque a educação faz parte da minha vida. Né? Para a gente encerrar aqui, tem mais duas professoras mandando mensagens aqui. A Veraci, de Figueiredo Paes, né, que está mandando parabéns pela grande live. lutadora também. Nossa. E a Lúcia Fernandes de A Souza, que a gente Lúcia. citou agora há pouco, né? Parabéns, cheguei tardinho, mas a ponto de ouvir a amiga Tânia falar da importância de não regressarmos às aulas agora. É insano mesmo, e a luta continua. Depois o conteúdo vai estar inteiro disposto ali Que bom. no Facebook, então quem quiser acompanhar inteiro Tá. também. E por último aqui o Sandro, último comentário aqui, Sandro José Bittencourt, parabéns pela live também, parabenizando. Verdade. E o Edson Foz, parabéns, Tânia. E ao Reutiger, que sou eu, né? Que eu sou Matheus Reutiger Madeira. O Edson também faz live, sabe? Já joguei até no meu Face. De música, sim. pô. Toca violão. Eu adoro ver o Edinho. As aulas de história dele sempre tinham. São boas, né? Na sala de aula. Não, a gente é companheiro há muitos anos no movimento de luta. Olha, anos e anos. E a Lúcia, nós trabalhamos juntas, né? No Mauá, tivemos oportunidade de ser colegas de trabalho. E sempre pensando numa educação de qualidade. O Rubens, companheiro do Oeste. Extremo Oeste. Palma Sola. Uma cidade com 8 mil habitantes, com 38 casos, ele relatou. Viu? Aqui. Rubens é professor também. E é de Palma Sola. Marli Correia também mandando os parabéns aqui. Obrigada. Último comentário aqui. Professora, muito obrigado. Estou feliz aqui que os comentários não que param. Bom, Matheus, eu também. Professor Idione aqui, parabéns pela live. Que pena que peguei na metade, mas vou assistir depois. Legal, obrigadão, quem puder. Obrigada. A Dalva está falando aqui para a gente repetir, podemos combinar. Se a dona Tânia topar, a gente faz outra. Mas, gente, quem sabe elas também, né? Podemos pensar também. Olha, Idione, Dalva, Gisele, o Edinho, tem um povo aí com potencial grande também. Para falar pode bastante. Ajudar. Vivendo o dia a dia. Matheus, obrigada, tá? Obrigadão, obrigado pela conversa aí. Vamos continuar acompanhando. Pelo visto, vai ter desafios pela frente aí sobre essa situação de talvez uma volta às aulas meio precipitada. Vamos acompanhar, né? E seguir lutando aí. Professora, obrigado, um grande abraço, boa noite. O pessoal que não pegou inteira pode acompanhar depois, vai estar disponível no Facebook. E vamos pensar em novas aí, tratar desse tempo da educação em outras oportunidades também. Obrigadão, um abraço, boa noite. Tchau, boa noite.